Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico, nossa escola bíblica. Estamos tratando do livro de Malaquias e já passamos na metade, ou já estamos na metade do livro. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos que o povo de Deus era um povo privilegiado, que o sacerdócio era um sacerdócio privilegiado. Vamos ver agora o restante do livro que trata da importância da vida e do Senhor vindo com justiça. Os judeus tinham o mesmo pai. Eles diziam, nós temos um pai. Quem era esse pai? Muitos dizem, Abraão é nosso pai. Sim, em algumas passagens da Bíblia está escrito isso, que Abraão é nosso pai. Jacó também é dito, dito aqui, é considerado aqui o pai deles, porque eles são os patriarcas, né? Então, Abraão, Jacó. Mas a gente pode dizer também que Deus era o mesmo pai? Sim, porque o próprio Deus se diz pai e chama-os de filhos. Ora, se ele é pai, se eles têm o mesmo pai, seja Abraão, seja Jacó, ou seja o próprio Deus, eles deveriam ter lealdade fraternal. E isso não era o que acontecia. Dentro da nação, todos eles deveriam andar no caminho deste pai, no caminho de Abraão, né, o pai da fé, no caminho de Jacó, no caminho de Deus como pai. Eles deveriam ter estas lições como importante nesta sua caminhada, nesse seu comportamento, nesse seu agir. Mas eles não faziam isso. Eles tinham uma compulsão, uma tendência, um hábito ruim de desrespeitar promessas. Eles desrespeitavam promessas, eles desrespeitavam acordos, seja nos seus negócios, seja nos seus casamentos, seja nas suas relações sociais, seja na sua relação com o próprio Deus. A gente acabou de ver isso no vídeo passado. Então, eles tinham essa tendência ruim de desrespeitar. Em relação ao casamento, em relação à vida familiar, quando a palavra fala de casamento misto, ele não está se referindo apenas à questão racial, mas à questão religiosa. O que se proíbe é esse desequilíbrio em casamentos mistos, casamentos do povo de Deus com pessoas fora do povo de Deus. Isso, na verdade, tem uma relação com a religião e não com a raça. Por que não tem relação com a raça? Raabe era uma cananita e casou-se com um judeu. Ruth era uma moabita e casou-se com um judeu. Inclusive está na linha de descendência de Jesus. Então o problema aqui não é a raça, é a religião. Porque Raabe confessa a Deus e ela vai se tornar do povo de Deus. E portanto ela, agora, tornada judia, ela se torna adoradora de Deus, rechaçando, afastando os seus próprios deuses e aceitando o Deus verdadeiro. Ruth a mesma coisa. Que o seu Deus seja o meu Deus, diz ela para Noemi. Que o seu povo seja o meu povo. E, portanto, ela se torna judia e, portanto, ela se torna do povo. Portanto, é religioso, não é de raça. O que se pretende aqui é evitar a idolatria. A idolatria que aconteceu, as transgressões de idolatria que aconteceu como, por exemplo, com Salomão. Salomão
se entrega a casamentos com mulheres de fora. E, portanto, ele traz para dentro do reino templos e costumes idólatras, o próprio Salomão. Veja que o seu reino foi dividido exatamente por conta disso. Lembra de Jezabel? Lembra de todas as outras histórias dos reis que se casaram com pessoas de fora e que assumiram transgressões pagãs, idólatras? Então o problema aqui não é racial, o problema aqui é religioso. A fidelidade e a lealdade no casamento se reflete na fidelidade, na lealdade para com Deus. Porque se você não é fiel aqui, você não é fiel lá. Você trai no casamento e trai com o próprio Deus. Então a infidelidade é a mesma. Como Deus pode aceitar um sacrifício e uma oferta de um coração que é idólatra, de um coração que é infiel? Então Deus não aceita esse sacrifício, essa oferta. Por quê? Mesmo feita diante do altar? Não aceita, porque o coração é infiel, portanto não está seguindo a regra para que Deus possa aceitar aquela oferta e perdoar. Eles eram infiéis, então a oferta era imunda. Ela partia do princípio de que já era imunda, porque a pessoa já era idólatra e ela não pede perdão para isso e não muda o seu comportamento, né? Ela continua infiel. O coração deles se afasta tanto de Deus que eles não conseguem mais enxergar a benfeitoria, o bem, as maravilhas que Deus fazia. E eles não conseguiam mais agir com honra, com diligência, com cuidado, a adoração que era necessária no trabalho no templo e na adoração, na honra de Deus. Para eles isso era cansaço, enfado, isso tudo era motivo de crítica, de reclamação, de acusação. Isso faz lembrar o povo no deserto, que a cada passo reclamava de alguma coisa. Apesar de que tinha proteção, tinha água, tinha comida, tinha tudo que eles precisavam. Mas eles reclamavam. Eu estou cansado. Isso. Aquilo. Como é cansativo adorar ao Senhor. Como é cansativo honrar a Deus. E Deus cumpriu tudo. Deus não cumpriu tudo. Deus ainda não fez isso. Deus ainda não fez aquilo. Nós nos esquecemos, assim como este povo se esquece, que existe um tempo que é o nosso tempo, que é o Cronos, e é diferente do Kairos de Deus, do tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, o nosso tempo é o nosso tempo. Um dia nosso pode ser 1000 anos para Deus, um dia de Deus pode ser 1000 anos para nós. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E aí eu fico enfadada, cansada, critico, reclamo e acuso, porque as promessas de Deus não aconteceram ainda. A vinda de Deus, as promessas de Deus não tinham acontecido porque elas estavam sendo preparadas. Amados, uma criança leva 9 meses para ser perfeitamente feita, constituída, preparada, para que o parto aconteça no momento em que a criança está madura para nascer. Se ela nasce antes disso, é um parto prematuro e a gente tem que cuidar porque alguma coisa ainda não está pronta, ainda não está madura. Ou pode ser um aborto, se a gente tiver muita pressa de nascer. Então as coisas de Deus têm que ser preparadas e elas vão acontecer no tempo de Deus. Alguém
quem viria antes para preparar o caminho? Né? Diz a palavra que Elias tinha que vir preparar o caminho, a voz que clama no deserto, João Batista. E aquele que viria para indicar o caminho, o anjo do Senhor, o Messias, o Emanuel, todos eles estavam sendo preparados, todas as circunstâncias estavam sendo preparadas, ainda não era tempo da vinda de Deus. Ainda não era tempo. A bênção de Deus ainda não estava pronta, ela estava sendo preparada com antecedência para que ela fosse perfeita, para que ela estivesse madura no seu próprio tempo. O dia do Senhor, o dia do juízo, não era um dia de festa. A vinda de Deus, opa, cuidado, a vinda de Deus não é um dia de festa, é um dia de trevas, é um dia de julgamento, é um dia de juízo. E quem somos nós para acharmos que nós estamos preparados para estarmos diante da presença de Deus? Nós, imperfeitos como somos, nós precisamos de ajuda nisto. Num julgamento, amados, nós seríamos reprovados? Se não fosse o sangue de Jesus, sim. Por melhor que você possa parecer, nós não somos perfeitos. Porque é o sangue de Jesus que nos aperfeiçoa. Então o anjo do Senhor viria trazer verdade. E esta verdade não era bem aceita. Por quê? Porque eu estou dizendo o que está errado na vida da pessoa e ninguém gosta disso. Então a vinda de Deus, a vinda do anjo do Senhor, não era bem-vinda. O que aconteceu quando Jesus chegou? As críticas, a oposição, a intriga, os obstáculos. Exatamente porque Jesus falava a verdade. E a segunda vinda vai ser pior? Claro, porque nós já sabemos a verdade que foi trazida e, portanto, nós devemos estar preparados. Quem pode suportar a vinda? Quem pode suportar o juízo de Deus? Quem? Ninguém. Ninguém que não esteja coberto com o sangue de Jesus. Diz a palavra de Deus. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O fogo do ourives, meu amado, é quando você coloca o ouro, a prata, o metal no fogo. No fogo. E aí o que é puro fica separado do que é impuro. A sujeira chamada escória vai sair e ela tem que ser retirada. E isso é feito por fogo. O sabão dos lavandeiros, como é que se faz a limpeza? Esfrega sabão, esfrega, 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 bate, 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 esfrega, esfrega. Para ficar puro, para ficar limpo. Quem subsiste a isso? Quem? Assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, porque só assim a oferta de sacrifício será pura, será imaculada, sem pecado, sem sujeira, sem impureza. E só então, diz o Senhor, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Amém, amado? Que isto seja, para mim, para você, um aviso de estarmos sempre
prontos a sermos purificados no cadinho que vai ao fogo do ourives do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.